estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, esse homem estava totalmente no reino das trevas, estava no império das trevas, sendo conduzido pelo inimigo de Deus. Ele acha que tem liberdade, mas na realidade ele está fazendo a vontade, dos poderes da terra. Ele estava andando segundo o curso deste mundo, que ele é que é o Senhor deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então há um reino espiritual atuando nas pessoas. Há o império das trevas, onde ele subjuga e faz tudo o que o seu imperador manda, mas graças a Deus que nós saímos desse império e nós estamos no reino de Deus, que é um reino de amor. E nós fomos libertos dessa escravidão do pecado. Entre os quais também todos nós, agora é a nossa situação, nós éramos assim, agora nos quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então o homem natural, ele anda conforme a sua vontade e os seus pensamentos. Mas esse homem natural, ele é um com Satanás. Satanás se mesclou com a alma do homem, tornando uma alma caída, um velho homem, e tudo que ele faz só expressa o maligno. Agora vamos ver o versículo 4 junto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que somos salvos. Aleluia! Então essa vida, ela não pode ser separada de Cristo. Você só recebe a vida de Deus, a vida Zoé, se receber Cristo, porque Cristo, nele está a vida. Então, essa foi a maneira que Deus resolveu salvar. Agora vamos ver qual foi o processo. Nós sabemos que Deus falou que no dia que ele comesse daquela árvore, o homem morreria. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E o homem tem pecado. Agora, existe um problema entre o homem e Deus. O homem pecou contra Deus, e a justiça de Deus fala que este homem tem que morrer. Mas aqui fala que Deus, ele é rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou. Então Deus tem um grande amor para conosco. Mesmo depois da queda, Deus continua nos amando. Deus, ele nos ama de tal forma que teve misericórdia da nossa condição caída e resolveu tratar. Então, esse assunto aí é entre o homem e Deus. Só tem duas pessoas que podem resolver esse problema, ou o homem ou Deus. Como é que o homem resolve esse problema diante de Deus? É morrendo. Quando o homem morre, ele cumpre a justiça de Deus. Mas Deus, ele já é cheio de amor e quer salvar esse homem. E o homem morto não serve para ele. Então, vamos para outra maneira. A outra maneira é Deus salvar esse homem. Mas como é que Deus pode salvar? Deus simplesmente não pode perdoar os pecados. Porque esse homem cometeu um grave erro e ele tem que morrer. E o nosso Deus, ele é um juiz justo. Esse homem tem que morrer. Não pode simplesmente, Deus, está bom, perdoa os teus pecados e vai embora, é só isso? Não. Lá em Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Ele assumiu a posição de um homem, foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança e sem pecado. Para quê? Para que pudesse ir à cruz derramar o seu sangue pelos nossos pecados. E a sua morte não foi apenas uma morte substitutiva. Foi substitutiva? Foi, porque nós estamos aqui. Certo?
mas também foi uma morte inclusiva. Quando ele morreu na cruz, nós morremos junto com ele. Essa figura, nós vemos isso no Velho Testamento. Quando um pecador cometia um pecado, para se aproximar de Deus, ele pegava um animal, um cordeiro, aí o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, e ele pegava a faca e imolava aquele animal, que derramava o sangue. Significa, eu sou agora esse animal. E aquele sangue é o meu sangue que está sendo derramado. E esse animal, a Bíblia fala que é o Cordeiro de Deus que veio tirar os nossos pecados. Então essa é a maneira maravilhosa que Deus veio nos salvar. Ele mesmo veio assumir as nossas dores e enfermidades. Nós fomos livres da condenação. Também fala que na cruz, o nosso velho homem foi crucificado, né? 6,6 aí, né? Romanos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído ou sem atividade, e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então, quando Deus também crucificou o nosso velho homem, para nós não sermos mais escravos do pecado. Mas também não só isso, ele ressuscitou. Ele foi até o Hades, foi aguilhoado. Satanás achou que tinha grande vitória, prendeu, mas o Senhor rompeu os grilhões, rompeu a porta do Hades e abriu a porta para todos nós. Nós vamos ressuscitar também com ele. Ó Senhor Jesus! E não só isso, ele também veio e entrou dentro de mim e dentro de você, para fazermos nós filhos de Deus, cumprindo assim todo o plano original lá em Gênesis. Isso não é também. Isso se chama a verdade do Evangelho. Está me lembrando aqui da mensagem de ontem, que é com respeito à mensagem passada, que Cristo, nós precisamos buscar crescimento espiritual. Foi a mensagem passada, quando ele fala da verdade do Evangelho, que essa vida precisa crescer em nós. E nós comparamos ontem com aquela boa terra de Canaã, que tem até um hino. A boa terra de Canaã, ela representa Cristo, cercado de mar, de morte, e tem aquela montanha, né? Mostrando ali o Cristo ressurreto. E tem um hino que fala assim, que ele estava subindo cada vez mais alto naquela estrada. Eu desfrutei muito disso aí, mostrando que ele queria cada vez lugares mais altos. Isso quer dizer que nós podemos estar em Cristo como essa boa terra, e você está em lugares baixos, até mais baixo do que o nível do mar, que é aquela região do Rio Jordão e do Mar Vermelho, que Ló foi, 200 metros abaixo do nível do mar. Mas Abraão ficou lá em Hebrom, nas montanhas de Hebrom, significa comunhão, né? E lá na comunhão ele desfrutava de Manre, da gordura dessa comunhão com Deus. Então, somente com o crescimento de vida nós desfrutamos das riquezas do Senhor. Então, você pode estar em Cristo, mas pode estar num lugar baixo, irmão. Nós precisamos sempre procurar crescer mais em vida para desfrutar ricamente do Senhor. Então, como é que esse propósito de Deus é levado a cabo agora? Hoje, através de nós. Nós vamos ver como aconteceu durante o percurso, desde o Senhor Jesus. No capítulo de Mateus, capítulo 4, mostra que primeiramente começou com Jesus, propagando o Evangelho. Logo depois que ele foi ungido, né, para exercer seu ministério terreno, ele foi passado pelo teste, ele foi testado por Satanás, testado pelo Espírito Santo, né, onde Satanás foi tentá-lo, e ele então venceu as tentações. E logo em seguida, no versículo 17, fala assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ainda não havia acontecido a redenção, mas o Senhor já estava preparando, né, todo esse processo para que nós pudéssemos receber a redenção do Senhor. Em Marcos capítulo 1, onde ele fala da pregação do Evangelho, vamos ver os versículos 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos ver o 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam.
Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas dele e expelindo demônios. Então, ele mostra que o Senhor veio para isso, para propagar a verdade do Evangelho, para gerar filhos de Deus, que serão transformados e conformados para reinar no mundo que há de vir. Então o Senhor foi o iniciador, né? Ele foi o iniciador, ele veio para isso aí. No capítulo 4 de Mateus, ele fala também, versículo 23, vamos ler junto. Mateus 4, 23 fala assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. A ênfase do Senhor aqui não é a cura. A ênfase é a pregação do Evangelho. A pregação da verdade do Evangelho traz cura para as pessoas. A humanidade está toda doente. Aqui ele fala que essa humanidade estava com endemoniados, que é um problema espiritual. Estava lunático, que é um problema na alma. E, para o outro? E paralítico, que era um problema no corpo. Todo ser tripartido foi danificado por Satanás e precisa de cura. E a cura é a pregação do Evangelho. Muitos dão ênfase demais à cura, mas o Senhor, a cura vem pela pregação do Evangelho. Então, quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas são curadas de muitos e muitos problemas. Tem uma passagem lá em Marcos, acho que é o capítulo 2, fala assim que tinha um paralítico de não sei quantos anos, acho que era de nascença. Aí o Senhor estava numa casa e eles descobriram o telhado e desceu, uns amigos dele daquele paralítico, desceram ele né, onde estava o Senhor. Aí ele fala assim, que o Senhor, vendo-lhes a fé daqueles que estavam trazendo o paralítico, disse: filho, perdoado estão os teus pecados, agora toma o teu leite e anda. O Senhor tratou com o quê? Com os pecados dele. Então, a realidade do Evangelho, ela tira a pessoa do império das trevas, que é só para matar, roubar e destruir. Quando nós tiramos as pessoas, eles são curados dessas enfermidades. Então, irmãos, nós precisamos urgentemente pregar o Evangelho para todos os nossos familiares, vizinhos, não é isso? Precisamos tirar as pessoas dessa situação. Ali, eu acho que lá também fala, né, que, vamos ver lá, eu acho que é Marcos, essa passagem aí, Marcos 2, no capítulo 2. Aí tem uma passagem que fala assim, versículo 5 fala: vendo-lhes a fé, 2,5 de Marcos, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados serão perdoados, mostrando que aquela condição dele era uma questão do pecado, o pecado da escravidão, do império das trevas, que é para acabar com o homem, para destruir o homem. Isso aqui trouxe libertação. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo, isto mostra que ele era o próprio Deus, né? Porque ele percebeu o que eles estavam pensando. Aí o Senhor falou assim: por que vocês estão pensando aí sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leite e anda? Aí o versículo 10 fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa.
Então, isso mostra que a condição da humanidade é totalmente doente em todos os aspectos por causa da escravidão, por causa do império das trevas que está causando um dano nesse homem. Em Mateus 12, quando ele curou também um endemoniado, o versículo 26 fala assim: eles falaram que Jesus estava expulsando o endemoniado porque ele era o Beelzebul, o chefe dos demônios. Isso é uma blasfêmia, né? Então eles falaram que Jesus estava expulsando o demônio porque ele era o chefe dos demônios, ele era o Beelzebul. Aí o Senhor Jesus falou o seguinte, vamos ser lógicos aqui. Ele fala assim, versículo 24: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mostrando que Satanás tem o seu reino, certo? Então, se Beelzebul espelha Beelzebul, significa, Satanás espelha Satanás, o reino de Satanás vai ser dividido. Então, Satanás tem um reino. O Senhor aqui está muito claro, mostrando que Satanás tem o seu reino. Versículo 26. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Agora, versículo 27. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre ele. Então, quando nós pregamos a verdade do Evangelho, nós infundimos o Espírito de Deus nas pessoas e ali é chegado o reino de Deus. Não tem mais lugar para demônios, certo? Porque quando chega o reino de Deus, não tem mais vez para demônio. E o versículo 19 fala: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens? Isto mostra que Satanás também tem um reino e tem uma casa. O Senhor Jesus, Deus, ele tem um reino. E no seu reino também tem uma casa. Qual é a casa de Deus? A igreja. Satanás também tem um reino. E tem uma imitação da casa de Deus, que é a casa de Satanás. E Deus vai fazer da igreja a Nova Jerusalém, que é uma cidade santa. E Satanás está construindo uma cidade, a chamada Babilônia. Tudo para confundir o homem. Tudo que você tem duas opções é um problema. Deus não coloca duas opções para você, só tem uma. Só existe um corpo de Cristo. Não tem para você fazer isso aí. Quando tem duas, a coisa não é do Senhor, ela provém de uma mente maligna, certo? Deus não dá opção para nós. Então só existe o reino de Deus, só existe a casa de Deus, que é a igreja. Só existe uma casa de Deus, que é a igreja, que é o seu corpo para a sua expressão. E só vai ser formada uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que vai ser a igreja totalmente saturada com a vida divina. Então, quando nós estávamos no Império das Trevas, nós éramos 100% homens naturais. Quando nós fomos regenerados, uma porção da vida de Deus entrou em nós. Vamos dizer, estava compartilhando ontem, 5%. Então você agora tem 95% de homem natural e 5% da vida divina em você. Aí você agora, vivendo a vida da igreja, desfrutando da palavra, porque o crescimento de vida vem pelo ouvir da fé, pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você está na comunhão, desfrutando das comunhões da igreja, das reuniões, você está desfrutando da palavra, a fé vai acrescentando em você, a vida de Deus que está na palavra vai acrescentando em você, e aí
vamos supor que aumentou 20% a mais. Você tinha 5%, agora aumentou mais 20%. Agora você tem quanto por cento da vida divina? 25%. E da vida natural, 75%, não é isso? 75% da vida natural. Então, à medida que a vida divina vai crescendo em nós, nós vamos sendo conformados ao seu Filho. Então, é isso que Deus está fazendo conosco. Então, o Senhor Jesus percebeu que a seara era grande e os trabalhadores eram poucos. Então, o que foi que ele fez? Ele então chamou algumas pessoas, né, lá em Mateus 4, ele começa a chamar Pedro, André, seu irmão, depois chama João e Tiago, né, para aperfeiçoar esses irmãos, para que ele pudesse depois dar continuidade na pregação do Evangelho, porque a seara é grande e tem poucos trabalhadores. E ele então foi aperfeiçoando. No capítulo 10, ele ora, né, não tem aí, mas lá em Lucas 6 fala que ele vai escolher os 12 discípulos, 12 apóstolos entre os seus discípulos. Para escolher aqueles 12, ele passou a noite toda orando. Lá em Lucas 6 fala sobre isso aí, da escolha dos 12. E ele orou para escolher os 12 e escolheu os 12. Para que agora fosse ser enviado para as cidades. Vamos ver aqui no capítulo 10 de Mateus, ele fala assim. Ele fala aqui: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. No 5, a este 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade samaritana, mas de preferência procurais ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então eles foram sendo aperfeiçoados na pregação do Evangelho. Lá em Lucas capítulo 10, depois o Senhor ampliou mais o seu rol de enviados. Ele escolheu 70. E aqueles 70 foram pregar o Evangelho. Eles estavam sendo treinados para isso aí, porque na realidade a redenção ainda não tinha ocorrido. Quando o Senhor morre e ressuscita, e fica 40 dias aqui na terra, falando as coisas do reino, ele chega agora para os seus 12 e fala assim: olha, vocês, lá em Mateus 28, né? Ide por toda a terra, né? Por todo mundo, né? E pregai o Evangelho a todas as nações, né? E fazei discípulos de todas as nações. E em Atos capítulo 1, versículo 8, essa mesma passagem, vamos ver aqui, como é que ele diz. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: mas, isso aqui, aquela mesma passagem que nós vimos agora em Mateus, ele está se repetindo aqui, mas o Senhor falou para os apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então eles teriam que ser testemunhas, teriam que pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, também depois a Judéia, que é aquela região em torno, depois Samaria e depois até os confins da terra. Esse era o encargo do Senhor, que estava passando por os seus seguidores, seus apóstolos. E agora, eles estavam esperando o quê? O poder do Espírito, a autoridade do Espírito, para daí pregar o Evangelho. E então, em Pentecoste, 120 pessoas estavam ali orando. Então, o grupo do Senhor, dos seus seguidores, o Senhor pregou muito Evangelho, mas os que estavam seguindo o Senhor agora eram 120. Começou com aqueles 10, depois passou com 70, e agora já tinham 120 que realmente estavam seguindo o Senhor. Irmão, nós vamos fazer parte desses seguidores, certo? Não basta a sua salvação, nós queremos reinar com o Senhor e ser transformados. Queremos estar nas montanhas da terra de Canaã. Não queremos ficar no vale, perto do Rio Jordão, ali onde a terra é igual. Ele fala ali que a terra a margem do Rio Jordão ali era igual à terra do Egito, igual ao Zoar, muito rica,
farta. É isso que a gente quer? Nós queremos subir a montanha, crescer mais na vida divina e reinarmos com o Senhor. Senhor Jesus. Então aqui em Atos 12, quando de repente aqueles 120 estão ali orando e o Espírito Santo desce sobre ele e alguns começam a falar em línguas, em várias línguas. Ali ele fala que havia medos, persas, arábios e havia judeus em toda essa região que estava ali. Eles conseguiam entender a sua língua nativa, da pátria, né, onde eles moravam. E eles disseram assim: puxa, como é que esses galileus iletrados estão falando francês, inglês, alemão? Como é que pode isso? Ora, eles estão embriagados. Aí então Pedro se levanta: não, está acontecendo, é a profecia que está no livro de Joel. Fala que nos últimos dias o Espírito vai derramar sobre as pessoas. E eles vão poder falar, vão poder ter sonhos, visões. Mas acontece que aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E aquilo ali, ele começou a pregar o Evangelho, mostrando que Jesus tinha vindo para salvá-los, eles tinham matado, tal. Aí quando de repente ele diz assim: puxa, nós fizemos tudo isso, e agora o que é que vai ser conosco? Tem uma solução para vocês: se arrependam, creiam em Jesus e recebam o dom do Espírito, sejam batizados e está tudo resolvido. E naquela hora se acrescentou o número para 3.000 pessoas, porque eles creram naquela pregação de Pedro, certo? Que evangelho era aquele? Nós lemos aqui em Colossenses, que ele fala assim, que os colossenses receberam a palavra da verdade do Evangelho. Por isso que havia sido gerada uma fé neles. Essa fé estava produzindo amor para com todos os santos, não um amor seletivo, e também por causa de uma esperança que um dia eles iam ser transformados, ressuscitados e reinariam com o Senhor. Que causou tudo aquilo foi a verdade, a palavra da verdade do Evangelho. A palavra do Evangelho é palavras que não produzem nada, é conhecimento doutrinário que não gera nada nas pessoas. Mas o que nós precisamos para passar para as pessoas é a verdade, a palavra da realidade do Evangelho, que introduz o Deus triuno como o Espírito para dentro das pessoas, e isso gera fé nas pessoas para com Deus, amor para com todos os santos e uma esperança. Isso é a verdade do Evangelho. E lá em Colossenses nós vimos agora também que não só para os colossenses, mas em todo o mundo esse Evangelho foi pregado e estava produzindo essa mesma obra, amor para com todos os santos. E isso precisa ser pregado. Era isso que o Senhor pregava e os apóstolos estavam pregando. Mas logo aqui no capítulo 3, 5.000 pessoas são acrescentadas na pregação de Pedro de novo. Certo? E a vida da igreja, no capítulo 2 de Atos, é maravilhosa. Eles não tinham nenhuma doutrina de como se reunir. Como é que nós vamos cuidar agora? Tem uma multidão agora de cristãos, o que é que nós vamos fazer? O que é que vamos fazer? Não. Eles simplesmente estavam sendo conduzidos pelo Espírito. Eles não passaram 10 dias orando? O Espírito agora estava assumindo tudo. E eles não se reuniam de casa em casa, partiam o pão, tinham comunhão nos ensinos dos apóstolos, e aquilo era o viver da igreja. E aquilo era bom ou não era? É bom estar aqui reunido? É maravilhoso a gente estar reunido, não é? Mas irmãos, a gente precisa ter cuidado, que o Senhor falou que era Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós não podemos ficar só ali desfrutando de uma boa palavra, uma boa comunhão. Nós precisamos pregar o Evangelho. Aí o Senhor fez algo no capítulo 8, né? Algo em Atos, porque a vida da igreja em Jerusalém estava crescendo, maravilhosa, mas ninguém estava pregando o Evangelho em outra cidade. Aí o Senhor falou aqui em Atos 8, vamos ver aqui, naquele dia, todos encontraram? Naquele dia, Atos 8, versículo 1. Então, ele fala assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram
disperso pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4, vamos ler junto? Entretanto, aleluia! Deus então levantou uma circunstância, irmãos. Então, circunstância. Estevão foi o primeiro bode expiatório. Pegaram Estevão, mataram. E aquilo causou terror nas pessoas. Ele, vamos embora daqui. Mas aquilo ali por trás era o Senhor agindo. Essa palavra disperso é a mesma palavra para semeadura. Em Mateus capítulo 13 fala que nós somos a semente do reino. Onde você está, meu filho, você pode gerar muita semente de reino. Não é? Fala lá, fala da semente do joio, que o inimigo colocou outra semente lá, mas nós somos a semente do reino. Então o que o Senhor fez aqui? Essa perseguição não é uma semeadura. O Senhor pegou esses 5.000 aqui, ou mais, e semeou por toda a região da Judéia e Samaria. E o que aconteceu agora? Vamos ver aqui. Versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Aí Samaria é ganho, aí aqui fala que Pedro e João vão até Samaria, onde ele vem então impor as mãos para mostrar que a igreja em Samaria era uma continuação da igreja do corpo de Cristo. Então eles vão lá para impor as mãos, mostrando uma questão de unanimidade e unidade, certo? Então surgiu a igreja em Samaria. Por que surgiu? Porque o Senhor semeou, né? Filipe foi semeado ali, naquela região. Também, nós vemos aqui a questão do Filipe o eunuco. Aquele eunuco, ele era da onde? Ele era um alto oficial da rainha de Candace, né? Candace. Ele era um alto oficial. Ele estava ali em Jerusalém. Por que estava ali? Porque provavelmente lá na Etiópia tinha também sinagoga lá de judeus, devia estar falado, e ele foi para lá para conhecer, né, o que estava acontecendo. E lá ele ganhou o Senhor. E a história fala que esse eunuco, ele pregou o evangelho para a rainha de Candace. Eu estava lendo aqui na Bíblia as explicações, fala que Candace, esse nome, é a mesma coisa de nome que para César. As rainhas que iam se seguindo chamavam Candace, é como se fosse um César, um título de faraó. Então a rainha se converteu, a história fala que a rainha se converteu, a Etiópia foi também, a Arábia foi pregado, e ele então se tornou um apóstolo. O que é isso aí? É a propagação do evangelho. Lá em Jerusalém, lá em Samaria, Filipe pregou o evangelho, e lá na Etiópia, lá na África, naquele chifre da África, ali a Etiópia foi salva, a Arábia foi salva, a Eritreia, que é ali pertinho. Então vários países ali perto foram salvos também, ganharam o Senhor por causa da propagação do evangelho. Mas aconteceu um problema aqui, eu quero mostrar para vocês. É no capítulo 11, versículo 19. Vamos ler junto. O que é que diz aí? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia um problema. O Senhor tinha salvado vários judeus, só que os judeus só queriam pregar para judeu. Mas esse não era o encargo do Senhor. O Senhor quer salvar toda a humanidade. E isso limitou o povo judeu. Deus não tinha como progredir. O próprio Pedro, que era o apóstolo número 1,
foi um obstáculo na pregação do evangelho para os gentios. Porque quando o Senhor chamou Pedro para pregar o evangelho lá para os gentios, lá na casa de Cornélio, que era um italiano, o que é que aconteceu? Ele mostrou uma figura, mostrou um vaso cheio de animais impuros, né? Que na Bíblia os animais impuros representam nós, os gentios. Aí ele disse: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro disse: eu jamais comi coisa comum e imunda. Então não considere agora comum aquilo que Deus santificou, mostrando que Deus tinha mudado aquela situação. Mas mesmo assim, por causa da sua tradição muito forte, Pedro não fez aquilo, que não submeteu à vontade de Deus. Deus fez 3 vezes, e Deus então levou a força, né? Que eu acho que foi a vontade dele. Eu sei que Pedro vai até a casa de Cornélio, e quando ele começa a falar, nós sabemos e a Pedro, né? Pedro estava falando, e Jesus fez para os judeus, e fez para os judeus, e para os judeus, e o Espírito Santo desce sobre os gentios, e eles começam a falar em língua, igual lá em Atos 2. E tinha muitos judeus também com ele ali, que tinham se convertido. Aí Pedro disse assim: o que eu posso fazer? Vamos batizar também. E batiza. Havia um obstáculo grande. E quando no capítulo 11, quando ele volta, havia um QG daqueles cristãos judeus que tinham se convertido. Pedro, tu andou em casa de gentio, fez um sacrilégio desse. Olha o que é que eu podia fazer. O Espírito Santo me mandou. Cheguei lá, comecei a falar que o Senhor tinha vindo para os judeus, e de repente eles falam em língua igual aconteceu com nós. Eu não podia recusar o batismo. Como Deus pode usar seu evangelho para toda a humanidade? Então o que foi que ele fez? Levantou um chamado Paulo. Paulo, ele falou aqui, capítulo 9, vamos ver aqui o versículo. Ele falou assim, versículo 3, até Ananias não queria nem batizar, não queria nem se aproximar desse homem, era tão perigoso. Ananias, porém, respondeu: Senhor, versículo 3, 9 e 13 de Atos, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mas a ênfase era para os gentios. Então, o Senhor escolheu. Lá em Gálatas, capítulo 2, vamos ler esse versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 9, fala assim, Paulo falando: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para os judeus, para os da circuncisão. Então, você vê que isso foi forte. Então, eles ficaram muito presos à circuncisão, mas graças a Deus que o Senhor levantou Paulo para pregar o evangelho. E Paulo desempenhou perfeitamente o seu papel. Ele foi aquele que pregou o evangelho. Em Atos 26, quando ele foi chamado, essa mesma passagem aí, ele fala que é assim, versículo 16, 26, 16 de Atos, fala assim: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, aqui Ananias falando, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. O povo e os gentios. Graças ao Senhor que o Senhor escolheu Paulo para chegar ao evangelho até nós, certo? Porque os judeus eram muito preconceituosos. Os judeus, os quais eu te envio, para quê? Lhe abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz do poder de Satanás,
para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e uma herança. Nós, irmãos, que nós não tínhamos nenhuma esperança, agora nós temos, não só esperança, agora nós temos uma herança. Ó Senhor Jesus! E recebam a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Certo? E Paulo desenvolveu então essa pregação do Evangelho. Onde é que tem na Bíblia mostrando que Paulo propagou o Evangelho para todos os gentios ali? É em Atos capítulo 13, né? Em Atos capítulo 13 mostra que ele estava ali orando com outros irmãos e o Espírito Santo diz: agora separai-me Saulo e Barnabé para a obra que eles tenham. E logo em seguida ele vai para Chipre e pega o Evangelho, depois na Ásia Menor, e muitas igrejas são levantadas. Depois ele vai para a Europa e prega na Macedônia, pega na região da Acaia, na igreja em Corinto, e assim muitas igrejas foram levantadas, igrejas gentílicas foram levantadas por causa desse irmão que o Senhor levantou. Então, e hoje? Hoje, isso cabe a quem? A nós, certo? Nós precisamos ser também agora esses propagadores da verdade do Evangelho. Primeiro nós precisamos pregar para a nossa casa. Precisamos pregar o Evangelho para os nossos familiares, irmãos. Porque se ele não crê em Jesus, se ele não invoca o nome do Senhor, não tem outra coisa. Só existe dois reinos. Se ele não está no reino de Deus, ele está no reino de quem? No império das trevas, no reino das trevas. Se ele não é filho de Deus, ele é filho de quem? Não diga. Fique pensando aí, tá certo? Mas o fato só tem duas opções. Se ele não está na casa de Deus, ele está em que casa? Fique pensando. Certo? Então, nós precisamos desesperadamente pregar o Evangelho para os nossos familiares, depois para os nossos vizinhos, o nosso bairro, nossa cidade, graças a Deus já tem muitos pregando, e depois precisamos pregar nas outras cidades. Graças a Deus que eu recebi o encargo de cuidar também, né, com o Joel e o Zebaldo, cuidar da região também de Jaguaribe, que na semana passada nós estivemos lá, Jaguaribe, Icó e Iguatu, e o Joel ainda vai mais para lá. Isso, irmão, isso é salvação para nós, e é a maneira de nós crescermos espiritualmente, né? Porque quando nós vamos, nós não sabemos nem o que vamos falar, nem nada, mas o Espírito Santo, o que é tão rico é a comunhão que a gente tem com o Santo. Essa comunhão é que nos lava, que nos salva. Então, irmãos, só para já concluir a mensagem, eu quero só dizer uma coisa. Não tem outra maneira de sermos um vencedor. Não tem outra maneira de crescermos em vida fora da igreja. Não tem. Colossenses, todas as epístolas estão aí, né? Então, através, nós vimos ontem lá em Efésios, capítulo 3, fala assim, que Paulo está orando que os santos em Éfeso sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no seu homem interior, para que Cristo expanda-se para a sua alma, mente, vontade e emoção, sature todo o seu corpo, e para que nós sejamos, ali ele fala coletivamente, sejamos a expressão de Deus. Está lá. E Colossenses fala também que no capítulo 2, que nosso coração seja todos vinculados em amor. E aí nós temos a forte convicção, né? E o completo entendimento cabal da palavra, para que nós possamos crescer. O crescimento que procede. Então o capítulo 2 tudo fala do crescimento. E ele mostra vários aspectos ali, que até nós chegarmos ao crescimento, que é o acréscimo de Deus em nós, que é o versículo 19 do capítulo 2. Então isso mostra, irmãos, não tem como, se nós não estivermos aqui juntos, vinculados em amor, crescendo, né, no conhecimento cabal do Senhor, para que nós possamos crescer em vida, não tem como nós sermos transformados, conformados. Então precisamos ser aqueles que estão na boa terra de Canaã, mas estão subindo o monte. Jesus é o Senhor.